Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura. O meu nome é Malvina Sousa e neste espaço, onde os livros sussurram, partilharei convosco textos e excertos a obras que de algum modo me sussurram algo e por isso acho que faz todo o sentido partilhar na esperança que aconteça o mesmo convosco. Hoje trago-vos o conto Os Calções Verdes de Bruno de Unjaki. E diz assim: Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um fica só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta e esverdeada e flores brancas, tipo Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções verdes justos com 2 barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul limpo. As orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos. Tortos, mas limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno e mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Estamos, pois, perante o acontecimento que causou surpresa e admiração a todos. O Bruno mudou. Está diferente. Uma mudança exterior, nas roupas, mas que vai mais além, já que está tudo lavadinho, limpo, de unhas cortadas e até os óculos, apesar de continuarem tortos, estavam limpos. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção neste conto é a linguagem. A forma como se fala do acontecimento que tanto admira a todos. Em primeiro lugar, há uma linguagem que deriva do seu autor, que é angolano. Portanto, vamos ver aqui algumas particularidades. Mas, para além disso, quem conta o sucedido a uma criança. E a forma como este fala é divertida, sincera, como é típico das crianças. No entanto, notei algo que me tocou. Apesar de ser uma criança e contar a história da forma como as crianças a contam, a verdade é que ele vê para além do que é exterior. Algo que, para além de bonito, é também muito importante e nos confirma que as crianças, afinal, percebem muito mais do que aquilo que os adultos pensam. Note-se, por exemplo, como o grande amigo do Bruno percebe que este, apesar da grande mudança, está mais sério e mais triste, levando-nos a pensar como as mudanças, sobretudo quando são feitas pelos outros e não por nós, podem ter este efeito, a de nos deixar mais sérios e tristes, a de nos retirar algo que era nosso. Mas voltemos ao texto para tentar perceber, afinal, qual foi a razão desta mudança, que nem o melhor amigo de Bruno sabe por que se deu. O Mujimbo já tinha circulado lá fora e eu não sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Ró. A mãe de Bruno tinha contado à mãe do Helder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Helder: foi ele mesmo que me chamou para lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim: Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima, de noite, só sumo com os caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva. A carta continuava bonita como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo. Mas os erros de português eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que eu ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. O amigo de Bruno começa então a perceber o que se passa graças ao Mujimbo. Mujimbo é um termo angolano que significa boato, uma notícia que corre sem confirmação. Há pouco falei precisamente da ocorrência de uma linguagem própria deste autor, que ocorre por ser angolano, o que, na minha opinião, ainda enriquece mais os seus textos, já que nós vamos conhecendo termos, costumes e tradições de uma cultura que não é nossa. Mas, dizia eu então, que foi o Mujimbo
que deu a saber a razão da transformação de Bruno. Ele estava apaixonado pela Romina, ou seja, como ele diz, havia uma explicação para tanto bem e perfumaria. Essa forma de dizer as coisas divertida e inocente é algo que me cativa bastante na escrita. Valoriza bastante o conto, já que o torna mais interessante e até mesmo mais divertido para os mais jovens. O excerto lido também nos conta ou nos mostra como é que o segredo do Bruno se perde entre as mães, já que estas vão contando umas às outras o que se passa e rapidamente o segredo se torna uma notícia que chega às crianças, o que também confere um pendor verídico à história e que, podendo parecer divertido, se formos a pensar bem, não é, já que mostra a facilidade com que se contam e espalham segredos. Podemos reparar também que Bruno passou secretamente a carta de amor que escreveu a Romina ao seu amigo, para que este a lesse. E nesta gostaria de destacar mais uma vez a escrita inocente de Bruno, que, para falar do seu amor por Romina, confessa já não conseguir lanchar pão com marmelada e manteiga. E refere que mesmo que a mãe faça as batatas fritas, ele nunca tem apetite para comer. À partida, a carta não parece nada romântica e até poderia provocar o riso. No entanto, é precisamente o contrário. Se analisarmos melhor a mesma, apesar de parecer simplória, a mesma ganha muito valor se pensarmos que Bruno se serve das coisas que mais gosta para mostrar como o amor que sente por Romina está a afetar a sua vida. É devido a esse amor que ele não consegue comer o tão adorado pão com marmelada e a manteiga ou as tão adoradas batatas fritas. E se percebermos isso, percebemos também o quanto ele está apaixonado por ela. Aliás, o amigo diz mesmo que a carta continuava bonita como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. E que ele lia a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo. O que nos mostra a sua sensibilidade mais uma vez e ao mesmo tempo que nos diverte logo a seguir, dizendo que mas os erros de português eram mesmo muito dele. Achei também muito bonito e sincero o fato de um amigo de Bruno referir que aquela era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na sua vida e que ele próprio mais tarde ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas não tão sincera como aquela. O que não só acentua o caráter genuíno e honesto dessa personagem, como engrandece ainda mais a beleza e o valor da carta escrita por Bruno. Algo que também não me passou despercebido foi o fato de, durante a leitura dessa carta, Bruno estar de cara afundada nos braços, parecendo adormecido. É como se ele quisesse esconder-se, como se sentisse envergonhado por estar a conversar o seu segredo ou por ter escrito sobre o mesmo, o que não deixa de ser revelador, por se tratar de uma característica do ser humano, seja criança ou não. A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se porque eu tinha lágrimas nos olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. O sino tocou. Saímos. Era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que também era de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos, com 2 riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele que incomodava a escola toda e veio brincar connosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura. E o Bruno também. Eis, pois, que nesta parte, e para grande tristeza minha, somos confrontados com a maldade de alguém, ainda por cima de uma professora, que tem uma atitude condenável, sobretudo se tivermos em conta a sua importância enquanto educadora e enquanto alguém que tem como função dar a mão e ajudar as crianças a acreditarem em si e a voar. Pelo contrário, ela rasga a carta de Bruno com maldade, desfazendo em pedacinhos tão pequenos como as lágrimas de Bruno e do amigo. Esta comparação aqui feita pelo amigo reforça assim a pequenez do gesto da camarada professora, que afinal nada tem de camarada. Mostra-nos também as consequências de gestos malvados, pequenos e mesquinhos. As 3 crianças, Bruno, o amigo e Romina, ficaram tristes e magoadas de lágrimas nos olhos. Mas mais do que esse efeito imediato, mostra-nos outro, já que Bruno, no dia seguinte, voltou a trazer os calções verdes que todos conheciam e com os quais estavam habituados a ver. O gesto da professora, ao rasgar a carta de Bruno, dissuadiu de fazer aquilo que ele desejava, de lutar por algo que ele queria. E por isso ele tinha efetuado tantas mudanças em si mesmo. Talvez por achar que aquele amor merecia mais cuidado da parte dele
a que assim seria mais levado a sério, porque queria lutar por aquele amor. E alguém lhe retirou isso. Torna-se ainda mais grave quando se trata de alguém que nunca poderia nem deveria fazê-lo. Esse texto deixa-me a pensar em tantas coisas. Na beleza com a qual as crianças veem a vida, na simplicidade que lhe conferem à medida que nós, adultos, tantas vezes a complicamos, na forma como cada qual lida com as suas inseguranças e como cada qual age em função do que sente. O Bruno queria que a Romina gostasse dele e tentou mostrar-se mais apresentável, mais bonito para ela. Apesar de parecer um comportamento infantil, creio que não é. Pelo contrário. Afinal, não é isso que todos nós, mesmo os adultos, fazemos quando gostamos de alguém? Este final também me fez pensar em como os gestos dos outros nos tocam, elevam, e pelo contrário, atingem ou derrubam. E é desolador e uma grande desilusão que tal aconteça, sobretudo quando vem de adultos que deviam cultivar nas crianças o fato de estas serem únicas e de que são as suas diferenças e especificidades aquilo que constitui a sua maior riqueza. Que é um ato de bravura e coragem nós admitirmos o que sentimos ou defendermos aquilo em que acreditamos, sobretudo quando nos parece tão impossível. E essa atitude não pode nunca ser espezinhada ou desvalorizada, como aconteceu aqui. Por fim, resta-me falar sobre o final do conto, no qual a luz incide sobre Bruno e Romina. Para mim, felizmente, isto surge como uma espécie de esperança no amor dos dois, como que a dizer que, no fundo, só esse amor interessa. Tal como nos disse no início, este conto pertence a Onjaki e faz parte do livro Os da Minha Rua. Falemos um bocadinho sobre Onjaki. Nasceu em Luanda em 1977. Considerado prosador e poeta, eu diria que é um prosador-poeta de uma espécie de teia na qual se prendem sentidos e emoções. Onjaki está traduzido em diversas línguas, que vão desde o francês ao sérvio ou ao polaco. Detentor de vários e diferentes prémios, como o Grande Prémio do Conde Camilo Castelo Branco da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, com esta obra da qual retirei o conto que convosco partilhei, ou o Grinzani for Africa Prize Young Writer 2008, pelo conjunto da obra, entre tantos outros. De destacar o contributo deste grande escritor para que a língua portuguesa seja língua de reconciliação e mesmo de consciência crítica para todos os falantes de português, como lhe reconheceu um dos júris de um dos prémios atribuídos. Pronto, espero que tenham gostado de mais esta partilha e dos sussurros que com ela surgiram. E já sabem, conto convosco na próxima quarta-feira para mais uma leitura e mais alguns sussurros. Até lá, não se esqueçam que os livros sussurram.